Unidade 4. Práticas alternativas na cultura corporal. Aula 14.1. Conteúdo: aprendizagem do xadrez. Habilidade: compreender os princípios do jogo de xadrez. Muito bem, como eu falei para vocês, hoje é o dia que nós iremos falar a respeito do xadrez. Então, o nosso desafio do dia tem tudo a ver com o xadrez, né? Então, observem aí. O exército está pronto para a batalha. Você pode identificar as casas que estão ocupadas pelo rei negro, dama branca, cavalos negros e torres brancas? Então, observem e identifiquem as casas, tá bom? E assim nós vamos continuar para vocês aprenderem um pouco mais a respeito do xadrez. Então, para quem acompanha as aulas desde o 6º ano, vocês sabem, né, que na nossa 4ª unidade, nós sempre temos um dia destinado ao xadrez. E no 8º ano não é diferente. Então, nós vamos relembrar os princípios do xadrez para que a gente possa cada vez mais se apropriar desse conteúdo que também faz parte, né, do nosso componente, que são jogos de tabuleiro. Então, vamos rever algumas informações do xadrez. Então, olha só. O jogo do xadrez, a gente sabe que acontece num tabuleiro, que é esse que vocês estão vendo aí, onde são 64 casas, sendo 32 claras e 32 escuras. Então, observem aí na imagem, vão identificando o que eu estou falando para vocês. Marcada por letras e números que identificam o quê? A posição dessas peças. E as linhas também, verticais, horizontais e diagonais. Então, nós temos aí, na nossa imagem, tanto o tabuleiro quanto as peças do xadrez. E falando em peças, vocês lembram quais são as peças que compõem o xadrez? Não? Então, vamos relembrar? Então, aqui já vai aparecer as nossas peças, vamos relembrar cada uma delas, qual é a posição de cada uma delas, qual é a função, como se movimenta, como captura, tá bom? Então, vamos iniciar, né, pela menorzinha. Então, aqui na ponta nós temos quem? Vocês lembram? O peão. O peão é a peça que fica logo de frente, na linha de combate, tá? Logo depois nós temos as torres, aqui como vocês estão vendo. Os cavalos, esses aqui, eles têm um movimento especial, né? Tem um movimento diferenciado. Aqui nós temos o bispo, a rainha e um pouquinho mais ali no cantinho nós temos o nosso rei, que é uma peça fundamental nesse jogo, tá? Então, cada uma delas tem uma certa quantidade dentro do jogo de tabuleiro. O peão, cada enxadrista vai ter 8 peões ali no seu time, tá? No seu exército. 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma dama ou rainha e um rei, tá certo? Então, essas são as peças que vocês vão encontrar aí no jogo de xadrez. E vamos falar um pouquinho mais a respeito do jogo de xadrez. Então, o jogo de xadrez, ele vai lembrar a batalha entre 2 exércitos. O exército de peças claras e o exército de peças escuras. No caso, nós estamos vendo aí 2 exércitos, um com a cor azul e o outro com a cor vermelho. Tá bom? Isso é para ilustração. E eu pergunto a vocês, vocês lembram, recordam, da onde foi que surgiu o xadrez? Foi agora? Foi ontem? Faz um ano? Ou já faz muito tempo?
Então, olha só, o xadrez, ele é de origem de outro tipo de jogo de tabuleiro. É do jogo antigo indiano chamado chaturanga. Nesse chaturanga, a gente podia perceber a presença de algumas peças, como infantaria, cavalaria, carros de combate, elefantes, vizir e o rajá, que no caso, o rei, tá? Então, observem aí essa imagem. Essa imagem, ela representa aí o chaturanga, que é um jogo antigo indiano, né? Que muitos historiadores pesquisaram, estudaram e descobriram que o xadrez possivelmente tenha se originado do chaturanga. Tanto é que a gente pode perceber, ó, que é o mesmo estilo, a presença do tabuleiro, a presença de peças, né? De cada uma das funções que essas peças vão exercer dentro do jogo, tá? E tanto do chaturanga quanto do xadrez, o objetivo do jogo era o quê? Que o enxadrista movimentasse as suas peças, que são aquelas peças que eu demonstrei para vocês, de maneira que ele conseguisse deixar o rei adversário sem saída. Ou seja, que fizessem aí o checkmate no rei, tá? E agora, para a gente lembrar melhor a respeito do xadrez, nós vamos revisar a questão dos tabuleiros, das peças, das filas, das colunas, né, para exemplificar melhor para vocês. Então, primeiramente, vamos ao tabuleiro. Como eu disse a vocês, o tabuleiro ele tem 64 casas, sendo 32 brancas e 32 negras. E aí vocês devem se perguntar, professora, mas como é que a gente posiciona o tabuleiro? É de qualquer forma? Posso fazer? Não, não pode fazer de qualquer forma, tá? Então, observem que nós temos aqui nas duas pontas a casa em destaque. Essas casas, elas são brancas. Então, para vocês posicionarem o tabuleiro da forma correta, lembrem-se, sempre vai ter, a primeira casa vai ser branca ao meu lado direito, tá? Então, e do teu oponente também. Olhando aqui o tabuleiro, dá para vocês perceberem que aqui do meu lado direito eu tenho uma casa branca, que está em destaque, por isso que está em vermelho, tá bom? E o meu oponente, do lado direito dele, também vai ter uma casa branca, que também está em destaque. E a partir daí, né, já dá para a gente iniciar montando aí organizando as nossas peças. Lembrando mais uma vez que qual é a casa que tem que estar do nosso lado direito? Tem que ser a casa branca. E vocês observando bem o tabuleiro, vocês percebem que temos números e letras, que são importantes por quê? Para marcar a posição das nossas peças, tá? Então aqui, na vertical, nós temos os números. E na horizontal nós temos as letras, tá? Tanto do lado daqui quanto do lado de lá, para o meu oponente também se posicionar em relação às peças. Ok, vamos prosseguir. Prosseguindo, nós vamos ver a existência aí das filas, das colunas e das diagonais, que são importantes por quê? Porque cada peça ela vai se locomover e capturar de uma forma diferente. Então, nós precisamos reconhecer a existência aí dessas posições, né? Dessas direções, no caso. Então, nós vamos ter peças que vão andar na vertical e na horizontal, no caso aqui, nas filas, vão se movimentar nas colunas e também nas diagonais, tá? Daqui a pouquinho vocês vão ver que peças são essas. Então, é necessário reconhecer filas, como vocês estão vendo aí, colunas e diagonais, certo? Lembrando que as filas e as colunas, elas são 8 casas intercaladas entre casas brancas e pretas, que dá para vocês verem aqui, ó.
branca, preta, branca, preta, branca, preta, vão ser 8 casas intercaladas. A mesma coisa em relação às colunas, branca, preta, branca, preta, branca, preta, branca e preta. E a mesma coisa na diagonal. No caso, na diagonal a gente já vai ter aí uma série de cores. No caso, essa aqui, essa diagonal ela é toda branca, a próxima é toda negra. Branca e a próxima toda negra. Tá certo? Então, muda aí de cor. No caso, na horizontal e na vertical. Já na diagonal, a gente tem aí somente uma cor na diagonal, certo? Vamos agora ver um jogo, na verdade, um tabuleiro. Vamos lá? Então, nós temos o tabuleiro e eu pergunto a vocês, está correto a forma como está o nosso jogo? O que vocês acham? Não, né? As peças, elas não estão da forma correta. Então, eu vou puxar aqui para fora para poder mostrar a vocês como é o jogo de xadrez, tá? Opa! Vamos lá. Então, observem, como eu falei para vocês, nós temos aí todas as peças negras e todas as peças brancas. No caso, aqui, cor de caramelo, que não deixa de ser clara, tá? Então, já vão observando a quantidade de bispos, de rainha, de dama, de cavalos. Observem se o tabuleiro ele está na forma correta. O que vocês acham? Escrevam aí no chat para mim. Então, de acordo com o que eu falei a vocês, o tabuleiro ele está na forma correta. Eu tenho o quê? Uma casa aqui à minha direita, tá? Uma casa branca à minha direita. Então, a partir daí eu já consigo organizar as minhas peças. Professor, e quais são as peças que a gente vai colocar? Todas elas, tá? Cada uma tem aí o seu posicionamento. Vamos iniciar com as peças brancas. No caso, vamos começar de fora para dentro. Então, as primeiras peças, aquelas que vão ficar nos cantos do tabuleiro, são as torres, tá certo? Cada uma no seu cantinho. Logo em seguida, vão vir os cavalos, cada um no seu cantinho também. Logo depois, os bispos. E logo depois, o rei e a dama. E aí vem a grande confusão. Mas, professora, onde será que fica a dama? Onde será que fica o rei? E aí eu tenho uma dica para vocês. Lembrem-se, a dama, ela é uma mulher, né? Então, ela é muito vaidosa. Então, ela sempre vai ficar na casa da mesma cor que ela. Então, se ela é uma peça clara, ela vai ficar na casa clara. Se ela é uma peça escura, ela vai ficar na casa escura. No caso, aqui, nós temos uma peça clara, fica na casa branca, e o rei se coloca logo ao seu lado. Em seguida, nós colocamos aqui os nossos peões, que vão tomar de conta, né, de toda a fileira da frente. Lembrem-se, eles são os nossos soldados aí do nosso exército, tá? E da mesma forma vai se colocar as peças negras, começando pelas torres aos cantos, logo depois o cavalo, os bispos, a rainha escura na casa escura, o rei ao seu lado e as demais peças na linha de frente, que no caso são os peões. Certo? Muito bem. E agora nós iremos aprender o que cada um deles faz dentro do jogo de xadrez. Então a gente vai iniciar lá pelas torres. Então as torres, observem aí o desenho dela, tá? São aquelas peças que ficam no canto do nosso tabuleiro. Lembrando que o tabuleiro, né, do meu lado direito tem que iniciar com uma casa branca, tá? Então as torres, elas ficam ali no cantinho do tabuleiro, uma de um lado e uma do outro. Elas movimentam-se quantas casas quiser, na vertical ou na horizontal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá?
e ela vai capturar da mesma forma que ela se movimenta, ou seja, na vertical e na horizontal. Os cavalos, eles têm um movimento bem diferenciado. Creio eu que ele é uma das peças que a gente tem mais dificuldade para aprender o movimento. Por quê? Porque ele vai se movimentar em forma da letra L, em forma de L, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também, tá? Então, olha só, os cavalos movimentam-se em forma da letra L, movendo-se duas casas horizontais e uma vertical, ou vice-versa. Podem mover-se tanto para frente quanto para trás, e é a única peça do jogo de xadrez que pode saltar por cima das outras peças. E ela vai capturar da mesma forma que se movimenta, certo? Então, mais uma vez, o cavalo é uma das peças que tem um movimento mais complexo porque é em formato de L. Lembrando que é a única peça que salta sobre as outras. E ela vai capturar da mesma forma que se movimenta. Prosseguindo, nós temos os bispos, que têm um papel super importante. Eles vão se movimentar sempre nas diagonais, quantas casas eles quiserem, né? Quantas casas estiverem desocupadas à frente deles. E vai capturar da mesma forma que se movimenta, tá? Então, o bispo nas diagonais. Por isso que eu falei para vocês que era importante perceber aí as direções, horizontal, vertical e diagonal. A próxima é a dama ou rainha, tá? Ela é uma das peças que tem grande poder dentro do jogo de xadrez, porque ela movimenta-se em todas as direções, ou seja, vertical, horizontal e diagonal, e ela vai capturar da mesma forma que se movimenta. A rainha ou dama, ela pode se movimentar, pode se deslocar quantas casas estiverem desocupadas à frente dela. Ou seja, quantas casas ela desejar, tá? Lembrando que ela tem um grande poder, que é justamente esse movimento para todas as direções. Prosseguindo, nós temos o rei, que é a peça fundamental, né? A gente percebe que o objetivo desse jogo é dar checkmate no rei, ou seja, é tirá-lo da jogada. Quando acontece isso, a gente já sabe que acabou o jogo, tá? Então, o rei, ele movimenta-se em todas as direções, ou seja, vertical, horizontal e diagonais, mas tem um probleminha. Diferente da dama, que se movimenta quantas casas quiser, ele pode movimentar apenas uma casa de cada vez. Ou seja, a dama, se tiver 6 casas desocupadas, ela pode andar em 6 casas. O rei não, se tiver 6, ele continua podendo andar uma casa de cada vez, tá? Ele vai capturar da mesma forma que se movimenta e ele não pode ser colocado em xeque por si próprio, ou seja, quando a gente movimenta as peças do xadrez, a gente precisa observar de uma forma mais geral o jogo. Por quê? Pode ocorrer de a gente colocar o nosso rei em perigo. E isso no jogo de xadrez não é permitido. Porque se o objetivo do jogo é capturar o rei do meu adversário e ele facilita isso para mim, não é um jogo, né? Ou seja, tanto eu quanto ele não podemos deixar o nosso rei em xeque, que vocês vão aprender daqui a pouquinho o que é o xeque, tá? Que é um possível encurralamento do rei, sendo que ele pode fugir, tá certo? Prosseguindo, vem os peões, tá? Os peões são a única peça do jogo de xadrez que não pode mover-se para trás, ou seja, ele movimenta-se apenas para frente. E o peão, ele é cheio de particularidades. Normalmente a gente acha
por ele ser pequenininho, ele não tem poder. Mas vocês sabiam que o peão ele tem poder nesse jogo? Olha só aí um dos poderes. Ele pode avançar uma ou duas casas à frente na sua primeira jogada, tá? Lembrando que depois da primeira jogada, cada peão só poderá avançar uma casa, né, a cada jogada. E a captura dele é na diagonal, avançando um passo. Se vocês observarem bem na minha fala, os peões eles são completamente diferentes das outras peças. Enquanto elas se locomoviam e capturavam na mesma direção, o peão é diferente. Ele se locomove para frente, mas ele captura somente na diagonal, tá? Ele não pode capturar uma peça que está à frente, ou ao lado, ou atrás dele, somente na diagonal, tá? Uma outra informação interessante do peão é que se ele conseguir chegar lá na 8ª casa, né, na última linha do adversário, ele pode se transformar em qualquer outra peça, com exceção do rei, né? Porque no jogo só tem que ter um rei branco e um rei negro. Então, olha só, o peão, diferente do que muita gente acha, o peão ele é poderoso também, assim como todas as outras peças. Ele pode, chegando lá na 8ª casa, novamente, trocar aí, se transformar em outra peça, com exceção do rei. Ele avança 2 ou 1 casa na sua primeira jogada e ele sempre vai capturar na diagonal, diferente das outras peças. Certo? E vamos lá dar uma olhadinha no nosso tabuleiro de novo, para que vocês possam observar o movimento dessas peças. Então, começando pelas torres. O que eu falei para vocês? Que as torres, elas somente andam na diagonal, na vertical e na horizontal. Eu vou puxar as peças aqui para o meio para que vocês observem melhor, tá bom? Então, olha só. As torres, elas só podem andar na horizontal ou na vertical. No caso, nas filas e nas colunas. E elas vão capturar na mesma direção. Os cavalos, eles são o quê? Diferenciados, porque eles formam aí a letra L, que pode ser 2 casas na horizontal e 1 na vertical. No caso, eu posso fazer 1, 2, olha só onde ele se movimenta, onde ele fica. Se vocês observarem, ó, aqui a gente está formando um L, ó. Ele pode ir tanto para cima quanto para baixo. A mesma coisa aqui, ó. Tá certo? A mesma coisa aqui, ou seja, ele sempre vai fazer um formato de L. Por isso que dizem que ele pode saltar, né, sobre as peças. Vamos supor que nós temos um peão aqui e eu tenho um cavalo aqui. Eu vou poder saltar sobre ele, no caso, ó. 1, 2, olha só onde eu fico. Eu saltei sobre o peão ou qualquer outra peça que estiver próximo a ele, tá bom? Outro que nós vimos foi o bispo. O bispo, ele sempre vai se locomover e capturar nas diagonais, ou seja, se ele está numa diagonal branca, ele vai permanecer na diagonal branca até o fim. Se ele inicia numa diagonal escura, ele vai permanecer na diagonal escura até o fim do jogo. Depois nós vimos a rainha. A rainha, ela pode se movimentar em qualquer direção que ela desejar, desde que as casas estejam desocupadas, né? Ela pode ir na diagonal, na horizontal e na vertical. Nós temos o rei, que ele pode ir em todas as direções, mas apenas uma casa por vez, tá? Eles só podem se movimentar uma casa por vez para qualquer direção.
E o último, e não menos importante, os peões, como eu falei a vocês, eles têm um grande poder, né? Na primeira jogada, eu posso andar uma ou duas casas com ele, tá certo? Lembrando que eu não posso, vamos supor aqui, eu só posso andar para frente, mas capturar somente para diagonal. No caso, essa peça aqui já iria. Ele pode me pegar? Não, porque ele está ao meu lado, tá? No caso, somente posso capturar na diagonal, só se eu estivesse aqui. Aí eu poderia. Lembrando que quando esse peão ele consegue chegar na 8ª casa lá do adversário, ou seja, ele consegue, deixa eu tirar daqui, ele consegue andar até a última casa do adversário dele, o que acontece? Ele pode se transformar em qualquer peça, com exceção do rei, tá? Então, esses são os movimentos dentro, né, do jogo de xadrez. Então, mais uma vez, vamos relembrar, observem aí o nosso tabuleiro. As torres que estão nas pontas, eles só se locomovem e capturam na vertical e na horizontal. Os cavalos, eles fazem um movimento e uma captura diferente, em formato de L. Os bispos, sempre nas diagonais, tá bom? Rainha ou dama, em todas as direções, quantas casas ela quiser. Rei, em todas as direções, uma casa por vez. Os peões, na sua primeira jogada, podem se locomover 2 casas, mas eles só capturam aonde? Na diagonal, tá certo? Então, esse é a movimentação das nossas peças do xadrez. Lembrando, mais uma vez, que aquela forma que vocês viram lá do nosso tabuleiro é a forma correta de arrumar, de organizar as peças. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai finalizando este momento aqui.